Olá, eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga. Opa, não. Volta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela Uimística Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por esta jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver acompanhando o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, convido que rapidamente corra no nosso canal do YouTube. Já segue o nosso canal, compartilha, ativa o sininho das notificações, pois hoje a gente tem a honra de bater este papo um pouco mais, vamos dizer assim, um tanto quanto polêmico, talvez. Acho que engrandecedor, né? Cheio de aprendizado, um pouco mais misterioso. Paranormal não é paranormal. Não digo que é paranormal, mas é um pouco além do que os nossos olhos podem ver. Ainda sobre 2026, a gente tá gravando esse episódio bem no, né, já meados de outubro aí, e eu acredito que o seu trabalho também, ele se envolve bastante, Sim. né, já que as pessoas querem saber o que vai ser. Tem alguma questão que a gente deve ficar em alerta? Porque assim, eu como astróloga, as pessoas, Sim. tem pandemia agora? Todo final de ano eles perguntam. No seu caso, o que a gente pode esperar de grandes acontecimentos? Bom, então, vou fazer um geral de 2026, Claro, por favor. tá? Que tem bastante coisa. Vou repetir um pouco o que eu falei nos outros programas, porque é o que realmente vai acontecer. Então, a primeira coisa é a gente se cuidar com a água, né? Então, é muito difícil e bastante responsabilidade passar isso, mas nós vamos ter interferência da água. É por isso que há 3 anos atrás eu falei para que as pessoas pudessem estocar água, né? Ou, esses dias eu fiz o vídeo de comprar o filtro de barro, né? Comprar as panelinhas de barro, porque vai vir uma época que a gente não vai saber se isso aqui tá contaminado, se não tá. Nós não vamos ter esse discernimento, a não ser pedir pro Pai Maior nos preservar. Bebidas como chá, café, refrigerante, vai dar muito problema com enlatado, com embutido em 2026. Muitas pessoas contaminadas. Vai ser muito comum a gente ver a matéria assim, um monte de gente passou mal porque a comida estava contaminada. Então, as pessoas vão começar, os espíritos ruins, né? Começar a usar as pessoas para contaminar, para matar outras vidas. A gente vai ver muitas questões de picada, pessoas querendo picar outra para passar doenças, né, nos lugares. A lotação nos bares vai diminuir, tá? O espiritual ruim, os espíritos ruins, eles estão trabalhando assim, ó, fervorosamente para a destruição das coisas. O que mais? A questão do apagão que está por vir, tá? Já peço, e tô falando em todos os podcasts, para que a gente se prepare com lanterna, com vela, abasteça o carro, tira um pouquinho do dinheiro da conta, deixa em casa, se proteja, faça uma conexão com Deus, faça a tua caixinha de medicamento, porque vai vir um tempo muito fervoroso na questão luta espiritual, batalha espiritual. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Desencarnes de pessoas jovens, relacionado a infarto, a AVC, do nada, principalmente, tipo, tô dentro da academia, passei mal, morri sem explicação nenhuma. Então, isso vai ser algo que vai gerar muita repercussão em 2026. Esses são os pontos críticos. Eu acho que a maioria mais crítico. Pontos, assim, de influência, eu acho, assim, que o que vai mudar, né, nós, seres humanos? Como eu falo, assim, vai vir uma mudança muito grande na vida de cada um de nós. As pessoas vão decidir o caminho que elas querem seguir. Por exemplo, eu vou ter que colocar minha vida em ordem. Sabe aquela bagunça que a gente viveu em 2025? Não vai existir. 2026 vai ser o ano de essência e de reorganizar o que está errado. Ou tu escolhe ser do bem, ou tu escolhe ser do mal. Vai ser isso. E um acontecimento, assim, claro, esses negativos a gente tem atenção, mas que pode surpreender todo mundo. Vamos ver. Acontecimento para 2026. O que teremos? Acontecimento que pode marcar 2026, baralho. Pode tirar 9 cartas pra mim. 9? Uhum. Duas. Oi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 2. Então, 9. Então, um acontecimento que pode marcar 2026, ou talvez até início de 2027. A carta do caixão com o chicote e com a torre, o cavaleiro, fala assim, de uma morte de alguém muito influente. Pode ser, tipo assim, em questão de direito, da polícia, ou até mesmo da justiça. Por quê? Por causa da casa do cavaleiro. E quem vai matar essa pessoa vai ser uma mulher. A carta do buquê de flor e da raposa. Ok. Então, quem tira a vida desta pessoa muito influente é uma mulher. E isso pode ficar pra história. Pode ser de repente, um crime passional, alguma coisa? Pode ser, mas é visto por muitas pessoas. Olha. Ele pode ser até assistido, esse crime.
Isso pode surpreender o ano que vem. Pode. Tem alguma figura política ou alguma figura, sei lá, uma celebridade que possa ter uma grande, fora essa, né? Sim. Que já é um grande acontecimento. Mas que ganha força, de repente, alguma questão dessa pessoa vindo? Então, o que pode acontecer aqui, que vai ter também muito que mostra, né? Meu Deus, Jesus amado. Questão política, eles vão descobrir uma casa, tá? Ou um lugar onde eles fazem uma reunião, tá? Que é escondida, que diz respeito a crimes ou coisas ilícitas. E aí vem à tona. Vem à tona. Pode estar relacionado até mesmo com crianças. Ou adolescentes. Isso no meio político. No meio político. Ok. Muito bem. E relacionamentos, assim, de pessoas no geral? A gente poderia... Tem algumas pessoas hoje, né, que estão aí em evidência, né, trazendo... Pode falar, se tu quer. Não, mas eu digo assim, a gente tá passando por um momento onde as pessoas estão com muita dificuldade de relacionamento. Muitas, né? mesmo. Isso continua, as pessoas vão continuar frias, com muitas opções. Na verdade, olha que engraçado, nós falando de relacionamento e sai exatamente sobre isso, tá? Então, assim, as pessoas vão continuar desgastadas. Uhum. Quem estava em um relacionamento meia boca vai se separar. Ok. Quem gosta do fulano vai assumir o fulano, o ciclano, o beltrano. Muitas pessoas se unindo com pessoas do mesmo sexo, tá? Até mesmo por conta de decepção. Tipo assim, tive uma decepção com meu marido, agora eu vou tentar, de repente, uma outra maneira de ser feliz. Ou mesma coisa a mulher e vice-versa. Uhum. Muitas pessoas que tiveram um caso de triângulo vai aparecer. Então, 2026 não é um ano bom para relacionamento. Não é um ano bom. Não. Muito Mas as pessoas vão estar decididas. Tipo, quero agora mostrar quem eu sou de verdade. Você acha que elas vão estar mais individualistas? Muito mais. Muito mais. Muito mais individualistas. Muito bem. Alguma energia ou tendência, aí eu digo não só no Brasil, mas a nível mundial, que a gente deve ficar em atenção? Esse aí não precisa nem tirar as cartas, que é uma coisa que já me vem há muito tempo. Uhum. O que nós vamos ter bastante, tá? Nós vamos ter muito rachaduras, do nada, dentro de casa, questão do solo, terremotos, enchentes, questão do sol, e vai vir assim, problemas do sol, depois uma seca e também as enchentes. Então, é um ano de tribulação, muito mais que 2025. Então, isso a nível mundial. A nível mundial. E quando a gente pensa no governo americano? Então, assim, o governo americano, eles têm, como já estão fazendo, né? Uma parceria com o Brasil, que no começo parece uma coisa boa. Sim. E depois eles vão querer algo em troca. Sabe? Tipo assim, então tu fez tal coisa por mim, agora eu vou cobrar. Tá. Então, é uma falsa paz. É um cavalo de Troia, né? Você manda um presente, mas na verdade não é bem com intuito. isso. Com intuito. Vem cobrança por aí. E tem agora falando, tem uma prisão aqui para uma pessoa do exterior da política. Tá. Por algo que é meio que imperdoável. O que acontece com a dependência emocional? A dependência emocional, nós precisamos dar um passo atrás nessa discussão. A culpa não é do outro. E não vamos falar em culpa, vamos falar em responsabilidade. A responsabilidade é sua de se auto-preencher. O coto é seu. Eu sei que é difícil nascer. Eu sei que é duro nascer. Eu sei que dói nascer. Mas a gente precisa. Se a gente fica mais um dia dentro da barriga da mãe, a gente morre. Então, nascer não é nascer não é uma possibilidade. Nascer é uma necessidade. Eu não escapo disso. Uhum. Então, nasceu, não tem mais o que fazer, lindo. Então, agora, assume a responsabilidade. Olha para esse coto e diz, sou eu, é eu comigo, as pessoas vão colaborar, mas não dá para eu colocar a minha vida na sua responsabilidade. Isso é muito pesado para você. Tem gente que diz, fulano é minha vida. Nossa, eu chego a arrepiar. Deus me perdoa, eu estou custando dar conta da minha. A minha já é difícil. Carregar a minha, me responsabilizar pela minha. Me bancar já é um desafio diário. Imagina ter que te. Sai fora. É a questão que você falou, além da dependência, mas também a questão de ser validado, né? De pertencimento. Então, eu te coloco em prioridade, muito mais do que eu, né? Mas eu acho que tem muito a ver também, e é muita responsabilidade, para não falar culpa, da Disney, dos poemas, dos poetas. Porque dos crença... contos de fada. Lógico, porque vem uma crença coletiva tão gigantesca. Então, a gente fala aí de uma geração de mulheres, por exemplo, que sonha realmente com
com o príncipe encantado, que vai salvar, né, na alta da torre e por aí vai. Mas eu acredito também, e aí você, por favor, explique melhor, sobre essa busca, você falou engraçado, né, de solteiro, de estar minimamente inteiro. Porque a gente não consegue chegar também à totalidade. Não, só nem quando morrer. Mas minimamente, com o básico, você tem que vir. Você não pode vir perturbado demais, senão você ferra com a minha vida. A sua já tá ferrada. Agora você vem para ferrar com a minha. Porque tem gente que chega tão perturbado na vida da gente que puxa a gente para dentro do caos da pessoa. Tem gente que é um buraco negro. Ele vai te engolindo para dentro do caos dele. Eu, às vezes, falo isso com pessoas próximas. Você não tem direito de puxar ninguém para dentro do seu caos. Sua vida já tá uma confusão. Você vai chamar alguém para puxar para dentro dessa confusão junto? Você não sabe o que você quer, para onde você vai, suas necessidades, suas aspirações. Você não está resolvido com uma série de coisas. Aí você traz mais alguém para entrar no meio dessa bagunça. Então, minimamente, organize a casa para depois chamar alguém para morar junto. E essa questão do cordão umbilical, e aí eu falei brincando, mas eu vejo também muitos relatos sobre isso, eu já trouxe até outros colegas, né, que falam bastante, sobre essa dificuldade realmente do adulto se desligar da mãe ou do pai. Isso é real, Andréia? Assim, é uma realidade ou não? É se desligar da mãe e do pai. Você vê muito isso em mulheres ligadas ao pai? Não, é mais o homem ligado à mãe. Mulher é raro. Mas tem também. Tem, mas é bem raro. É muito mais complexo de Édipo, né? É muito mais o homem que tem essa relação edipiana com a mãe, essa dependência, essa necessidade de validação. Os homens estão sendo criados de uma forma muito frágil, né? Inventaram uma educação que eu discordo completamente. Semana passada eu estava em Goiás, na casa de uns parentes, muito engraçado, e tinha um primo assando um churrasco lá e estava um sol quente. E aí alguém falou, sai do sol, não sei o quê, e ele brincou, falou assim, não, tô aqui assando esse churrasco no sol, mas não preocupa não, couro de homem não dá sapato não, posso ficar aqui nesse sol torrando aqui que não dá nada. Nós estamos criando os homens muito frágeis. De novo, biologicamente ele não foi feito para isso, o homem tem que engrossar o couro. Se você criar com muito creme, vai ficar a pelinha de ovo demais, e aí vai ficar difícil. Então, as mulheres estão projetando o que elas gostariam de ter nos maridos delas, nos próprios filhos. Esse cuidado excessivo, essa fragilização excessiva, esse coitadinho, aquela frase, você não precisa disso. Mãe, eu tive um problema lá no meu emprego e o meu supervisor ou o meu gerente falou isso para mim. Meu filho, você não precisa disso. Sai, pede para ir embora. Você não precisa disso. Gente, eu tenho um filho e uma filha. E eu falo isso constantemente. Tomás e Beatriz. Se o Tomás furar o pneu na estrada e parar o carro, ele vai ficar lá sozinho. Ele que deu um jeito de trocar o pneu. Ninguém vai parar. Se for a Beatriz, vai parar 10 carros para ajudar ela a trocar o pneu. Então, homem precisa ser mais do couro mais grosso, porque o mundo não vai alisar macho. Então, as mulheres, os homens que estão aí, foram criados por quem? Por mulheres que os criam de forma fragilizada. Homem tem que ser criado como homem, baseado, de novo, porque senão agora mesmo meus bebês renas, meus haters, quer me matar. Eu tô falando de dado científico, de biologia. Pega o exame dele, pega o seu exame, aí nós vamos discutir, talvez eu esteja errada. O exame dele, a média de testosterona dele vai dar de 1.500 barra acima. Acima de 1.500, para ficar bom. O seu, se você tiver aí com 40, 60, você tá maravilhosa. Você tá com a pele linda. Por quê? Porque a mulher não precisa de testosterona. Aí fica criando dessa forma fragilizada, vamos ter homens fragilizados e aí vai dar essa... E tudo isso é projeção também, então você fala que é uma projeção da mulher em relação ao filho, de como ela gostaria de ser tratada. A Netflix, ela fez um reality, Ilhados com a Sogra, já teve oportunidade de ver? Nossa, graças a Deus, não. Pois bem, fica aí de dica pra vocês, pra falar exatamente o que você tá dizendo na prática. Aí. Que bota o cara com a mãe e a mulher. E aí uma questão, fica aí, a dica do final de semana. Deve dar uma briganhada danada. Caramba. E justamente porque é aquela coisa da prioridade, né? A mãe veio antes, a mãe é quem criou, e busca aquele lugar com a esposa, com a namorada e por aí vai. A mãe precisa entender que em um dado momento ela precisa sair de cena francesa da vida desse homem. Porque esse homem escolhe uma outra mulher e essa mulher não é mais você.
A grande briga edipiana da mãe, do cara que desenvolve esse complexo de Édipo, é que a mãe tá disputando um lugar com a esposa de mulher da vida dele. Deixa eu te informar, linda. A mulher da vida dele agora é ela, não é você mais. Você já era, você já passou. Você é a mãe, você é o porto seguro, você é o lugar que o barco vai voltar quando necessário for. Mas o barco saiu do porto e o ideal é que esse barco singre os mares e volte só de vez em quando para abastecer, para limpar o convés, sei lá o quê. Mas esse barco não tem que ficar no cais. Barco que fica no cais não está vivendo a sua vocação. Eu vou colocar essa palavra, eu nem sei se eu posso usar essa palavra, então já adianto as minhas desculpas. A vítima, entre aspas, né? A pessoa que se relaciona com, seja uma mãe, seja um pai narcisista, seja um namorado, uma namorada. Como que ela identifica uma relação? Porque eu suponho que seja de uma forma muito lenta, né? Não é uma coisa escancarada. É um nível psicológico muito sutil. Isso. Então, como que é, assim, para quem estiver, de repente, ouvindo a gente e parou para, né, analisar, deixa eu ver aqui, como é que identifica? Eu acho que uma das coisas principais que a gente vê é que a pessoa sente que algo não faz sentido e tudo parece ser a culpa dela. Então, por exemplo, quando você está lidando com uma pessoa no espectro do narcisismo, narcisistas têm um grande bloqueio com relação a sentir suas próprias vulnerabilidades. Então, se ver impotente, se ver fora do controle. E isso inclui assumir um erro, né? Porque daí a pessoa é hipersensível à crítica, é um sintoma do narcisismo. E aquilo é tão insuportável, tão intolerável para a pessoa nesse espectro, que ela faz várias coisas já dentro da cabeça dela, tá? Isso não é tão conscientemente planejado quanto as pessoas acham. Também tem um aspecto consciente, ok? Da manipulação, você fala. Sim, mas grande parte dessa dita manipulação vem de uma distorção que acontece dentro da cabeça da própria pessoa narcisista. Então, ela começa a perceber, peraí, eu cometi um erro. A própria mente dela e as próprias defesas internas dela já falam, não, peraí, não foi isso não, na verdade foi culpa dela, foi culpa dele, porque não sei o quê. E ela começa a se contar uma narrativa para apaziguar o coração dela, porque aquilo é intolerável para ela, entrar em contato com aquela imperfeição. Narcisistas se cobram um nível de perfeição que é impossível de atingir. Então, eles estão constantemente entrando em contato com a própria imperfeição. E se eles não têm nenhuma estrutura emocional para lidar com isso, vem várias vozes internamente que reescrevem o que aconteceu. Não, eu fiz isso porque ela fez não sei o quê. Não, na verdade, foi culpa dele porque não sei o quê. E aí, quando eles externalizam suas justificativas para a dita vítima, como você falou, não faz um pingo de sentido. Então, é o famoso, eu fiz algo para te machucar, você reage como uma pessoa que vai reagir, e aí, em vez de focar naquilo que eu te fiz, que causou a sua resposta, eu apago essa parte porque diz respeito a mim, e eu não sei lidar com essa parte, e eu só te critico pela sua resposta. Nossa, que desregulada, que louca que você é. Você entendeu? Então, o que isso causa na cabeça da pessoa que está recebendo esse comportamento? Primeiro que ela fica extremamente confusa. Então, confusão é uma experiência muito comum quando a gente lida com pessoas narcisistas. Não só a confusão, como parece que o seu sistema nervoso não relaxa. Você está sempre pisando em ovos. Isso. Sempre em alerta. Porque se você está lidando com uma pessoa que é hipersensível à crítica e não tem capacidade de assumir responsabilidade, então, mesmo quando as coisas são obviamente responsabilidade da pessoa, ela interpreta internamente que não, aquilo é teu problema. E ela vai falar aquilo com tanta convicção e com tanta repetição que a gente fica, não, peraí, mas eu amo essa pessoa, claramente essa pessoa me ama, né? Não é isso? A gente não tá vivendo um amor? E aí você passa a acreditar naquilo que a pessoa tá te falando e, curiosamente, sempre tudo é sua culpa. E a pessoa se coloca muitas vezes num lugar de julgar suas fraquezas e te dar diagnósticos. Né? Não, é porque você é louca, você sabe que você tem que lidar com essa questão, já falei para você buscar psicólogo, né? E aí a gente começa a achar, putz, cara, ninguém é perfeito, não, eu devo realmente ter algum tipo de traço e tal, só que a gente não entende que toda a carga de todos os erros da relação, inclusive os erros cometidos pela pessoa, né, caem em cima de nós.
Então tem muita culpa, muita confusão, um estado constante de estar em alerta, né? E aí o que acontece também? Tem um negócio chamado reforço intermitente. Então eles fizeram pesquisas com ratinhos, onde colocaram ratinhos numa gaiola lá com uma alavanca. E quando o ratinho apertava essa alavanca, saía uma comidinha. Não é de se surpreender que os ratinhos se acostumaram a apertar a alavanca porque vinha a comidinha, né? Aí os cientistas pensaram, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos mudar essa experiência. Vamos agora tirar a recompensa da comidinha. Aí os ratinhos ficaram lá apertando a alavanca e não saía nada. E aí eles claramente desistiram depois de um tempo. Aí os cientistas pensaram, tá bom, vamos fazer diferente então. Vamos fazer um negócio que não dá para prever quando que vai sair a comidinha e quando que não vai. Ou seja, aperta a alavanca, às vezes sai, às vezes não sai. E eles postularam, eu acho que o bichinho vai desistir, né? Porque ele não vai conseguir prever quando que vai sair a recompensa. E o que aconteceu foi o contrário. Eles percebiam que quando tem uma recompensa, mas a gente não sabe quando vai receber essa recompensa, cria na pessoa uma obsessão, uma dependência. Os ratinhos começaram a perder pelo, eles começaram a se morder, eles entraram num estado ansioso muito agudo. É assim que funciona, isso se chama reforço intermitente, tá? É assim que funciona aquelas máquinas de aposta, sabe? Que às vezes tem uma recompensa, às vezes não tem. E esse reforço intermitente, ele é calculado para as pessoas que têm, as empresas que têm essas máquinas, justamente para criar o vício no jogador. O que acontece num relacionamento com uma pessoa, não só narcisista, como qualquer pessoa que oscila naquilo que ela te dá e retira, aquilo que ela te dá e retira. E nem sempre é consciente. Tem gente que tem dificuldade mesmo em ser estável na sua doação, tá? Tem gente que tem forte desregulação emocional. Então, às vezes está bem, às vezes está mal. Às vezes está bem, às vezes está mal. Então, quando a gente está lidando com uma pessoa no espectro do narcisismo patológico, tem esse reforço intermitente. Quando a pessoa percebe que vai te perder, e ela não quer te perder, porque às vezes ela quer te perder. E ela provoca você para você terminar com ela. E aí ela fala, viu, eu estava no controle, fui eu que provoquei, porque ela tem que sempre estar no controle. Mas quando ela não quer te perder, e ela fica te punindo pelos erros dela, tá? Não é que você não cometa seus erros. Isso é outro papo, tá? Sim. Aí ela percebe que ela vai te perder e a pessoa narcisista tem uma necessidade enorme de controle, pois dentro de si ela não se sente no controle. Então, quando você vê pessoas que são controladoras, é porque elas estão tentando controlar o ambiente e os outros, é porque internamente elas se sentem fora de controle. Então, quando ela percebe que ela vai perder o controle sobre você, ela te dá uma recompensa. Aí ela fala todas as maravilhas que você é pra ela. E tudo que você queria ouvir, eu vou buscar terapia, você tá certo, de fato eu tenho traumas, você tem razão, pense bem em todas as coisas positivas. Eu quero te ouvir. Tudo que você queria receber daquela pessoa, você recebe. E aí você vai fazer o quê? Cede. Você cede. Na maioria das vezes, né? A maioria das vezes a pessoa cede. Só que nunca você vai voltar para aquele nível inicial de idealização. Você vai perdendo a força. Isso. E também a pessoa narcisista nunca mais vai te idealizar do jeito que ela fez no início do relacionamento. Então você fica com aquele sonho, não. Relacionamento é assim mesmo. Né? A gente não pode simplesmente ter essas relações aí descartáveis que tem hoje em dia, 2025, tudo é descartável. Não, eu vou lutar, cara. Eu vou lutar pelo meu amor. Então você acha que tá sendo madura? Ó, ilusão, gente. E você pensa, putz, então a pessoa tá me dando um indício de que, poxa, a gente vai lutar juntos. Ela reconheceu tudo que eu precisava que ela reconhecesse. E aí você volta. Só que daí voltam as punições. Por quê? Eu não consigo lidar com aquilo que existe dentro de mim, a minha sensação de ser imperfeito, de não ser bom o suficiente, o meu crítico interno que fala que eu nunca sou bom o suficiente, que narcisistas têm um crítico interno muito forte. E aí aquela insatisfação, eu não tô nem percebendo que ela tá lá direito, então deve ser culpa de alguém. Ah, já sei. A pessoa íntima, né? Porque às vezes você vê uma pessoa no espectro do narcisismo que é excelente como profissional, mas são as pessoas íntimas que recebem esse lado mais sombrio, esse lado mais descontrolado. Então a pessoa começa a te punir de novo. Aí você entra de novo naquilo. Não, peraí, cara, o que tá acontecendo? Será que eu sou tão ruim assim? Será que eu sou a pessoa narcisista? Para deixar claro, pessoas narcisistas acusam os outros de serem narcisistas. No entanto, às vezes dois narcisistas se relacionam. Se encontram. Tá bom? Isso acontece também. É um negócio, o buraco é mais embaixo. Na internet
pinta-se uma ideia muito preta e branca. Narcisista só pode se relacionar com uma pessoa que não tem qualquer traço de narcisismo, e não é assim não, tá? E aí fica nisso, reforço intermitente. Aí você não tolera mais, você não aguenta mais, e você tá chegando naquele ponto de, cara, eu vou embora. Novamente. Recompensa. A oportunidade de mudar a sociedade, ela vem de baixo para cima, não vem de cima para baixo. Por isso que o povo se identifica com aqueles que falam a linguagem do povo, que é aqueles que olham para a sociedade de baixo para cima. Porque aqueles que falam uma linguagem que não é a linguagem do povo são aqueles que querem mudanças de cima para baixo, a partir de um poder econômico, ou outros pensando que se pegar as pessoas que estão em cima, elas mandam em quem está embaixo. Mas não é assim que funciona. Porque quem está em cima é uma parcela muito pequena da população e que tem embaixo é os 99%, os 90% da população. Então a gente precisa tocar o coração, a alma dessas pessoas para que elas possam despertar para uma realidade maior, para que elas possam saber que a vida é boa. Apesar de todas as dores, de todas as dificuldades, a vida é boa. A vida é boa e existe um caminho de gratidão infinita pela vida, um caminho que abre as portas e te leva para uma condição de vida melhor. Então eu acredito que o Sultão fala que isso é um olhar mágico. Você conhece aquela história que 2 vendedores de sapato foram para a Índia? Conhece? Não. Posso te contar? Claro. 2 vendedores de sapato foram para a Índia. Quando chegaram lá, os 2 ligaram para a fábrica. Um ligou e falou, ih, rapaz, aqui ninguém usa sapato. Furou a ideia, não deu certo não, vou voltar pro Brasil. Aí o outro ligou muito feliz, falou, nossa, gente, aqui ninguém usa sapato ainda. Vocês acreditam? Ninguém ainda usa sapato. Nossa, nós vamos arrebentar. Então esse é um olhar mágico. Sim. É o copo mais cheio ou mais vazio? Agora, quando eu olho o copo mais cheio ou mais vazio, eu tô racionalmente escolhendo uma maneira para olhar o mundo. Agora, o olhar mágico é quando eu me encantei. Então, o meu mundo ele se torna algo muito encantado. Conversa comigo, fala comigo. Então, esse olhar mágico, ele transcende, assim, uma coisa meio racional, um poder mesmo, né? De falar para a grande massa, assim, a vida é boa. Busca o teu olhar mais mágico para a vida. Quando você fala sobre isso, é um olhar até além, né? Uma espiritualidade realmente além do que a gente aprende dentro dos dogmas, né? Nem o espiritismo explica, porque o espiritismo fica colocando um monte de ideia de karma para todo mundo, e todo mundo tem karma, e todo mundo é devedor, e todo mundo tá devendo, todo mundo tá pensando na dívida, e todo mundo tá aqui para evoluir, né? Já nasce com dívida, né? E se todo mundo tá aqui para evoluir, todo mundo é atrasado, né, amiga? Então é igual a Igreja Católica que dizer que a gente era pecador, não mudou nada, só mudou as palavras, as palavras, nós somos o discurso. Atrasado, nasceu com dívida, por que é que as pessoas quiseram acreditar num negócio desse? Porque, amiga, se a pessoa fala, olha, eu tenho uma religião aqui, é essa, no que ela acredita? Ela acredita nessas coisas aqui. Eu falo, tô fora, irmão. Eu vou passar a acreditar nisso aqui, que não tem prova nenhuma. Exato. É só uma teoria igual às outras. Exato. Né? Então, o Sultão, ele me diz algo que não é uma teoria. Ele me diz assim, olha sua vida para trás. Você já sofreu muito, você já chorou muito, já passou muitas dificuldades. Já houveram momentos de você acreditar que aquilo era o fim do amor, o fim do trabalho, o fim da esperança. O fim de tudo. E hoje, se você olhar para trás, você é capaz de agradecer cada dor, cada dificuldade que te tornou a mulher que você é hoje, a pessoa que você é hoje, né? Então, se você conseguir usar esse mesmo raciocínio para olhar para o futuro, e não só para o passado, e você tiver a certeza que no teu futuro, tudo que for dificuldade, tudo que for desafio, tudo que for dor,
é para te tornar uma pessoa, um ser humano muito melhor ainda. Então aí, diante de qualquer dificuldade, você já pode entrar nela agradecendo. Isso não é uma teoria. E no momento que você vai agradecendo, no meio da sua dificuldade, pela certeza que a vida é boa e que tudo que não é momento de alegria, de prazer, te lapida. Então, no momento que você consegue agradecer, você consegue também ter um distanciamento e olhar um pouquinho de fora aquela situação. Quando você fala sobre isso, me vem muito as pessoas que ainda ficam muito apegadas a certos ritos, a certas falas, então que buscam, de repente, um terreiro ou um centro de espírita, buscando justificativa e não se colocando, talvez, como responsável, né, dessa sua própria jornada. E nessa própria jornada, irmã, só para completar assim, né? Nós não estamos aqui para evoluir, mas nós estamos aqui para curar as nossas dores, as dores dos nossos ancestrais. Então, eu não acho que o mundo é uma escola. Eu acho que o mundo é um mistério maravilhoso, encantador. E a gente pode, de alguma maneira, olhar o mundo pelos seus encantos, que a gente perdeu. Porque quando o homem vivia aqui nas Américas, antes da invasão, da destruição que veio do Ocidente, que somos nós também. Porque nós somos tanto o opressor quanto o oprimido. Nós somos. Meus ancestrais estavam lá também. Não é? Sim, com certeza. Hoje eu tô aqui cheio de privilégios na minha etnia. Mas a minha alma sabe de coisas sobre a minha ancestralidade. E ela traz esses saberes assim pro meu presente. E revela para mim, o que o sultão revela para mim é que a gente já é perfeito, a gente já é maravilhoso. O que impede isso de acontecer são justamente as nossas dores, os nossos traumas dos nossos antepassados. Tem algum tipo de pilar, algum tipo de início, quando a gente pensa em linguagem do corpo? Por onde que a gente tem que começar? Sempre pelas leis do universo. Porque se você não entende as 7 leis que eu compilei e tal, tá em Bíblia, tá com Buda, tá com a física quântica, eu compilei 7, né? Causa e efeito, pensamentos, palavras e ações geram, é quântico isso. Se a pessoa, ela insiste que o mundo é que tá ruim, governo é que tá ruim, a família que é ruim, ela não entendeu que semelhante atrai semelhante. E que existem egrégoras, existem dimensões. Aquele que vive, sabe Profecia Celestina? Sim. Eu falo para todo mundo assistir Profecia Celestina, para entenderem como é que nós funcionamos. Na hora que você pensa no amor, sabe aquele macaquinho? Não fala coisa ruim, não escuta e não vê a coisa ruim. Você sobe nas frequências, que é onde você vai começar a ter saúde. Porque a raiva, ela faz com que o seu corpo degenere. Nós não somos seres degenerativos, né? Nós somos seres regenerativos. E que depende da paz interior, da esperança. O que é um câncer? O câncer é a pessoa se sentir traída. Às vezes ela não foi traída, mas ela se sente traída. E essa doença aparece, desenvolve 1 ano depois da traição, do abandono. E a pessoa fica o quê? Remoendo, não faz planos futuros, ela estagna. E aí o que acontece? As células apodrecem. Quando ela faz planos futuros e quando ela perdoa o passado, o câncer desaparece. Eu fui agora no congresso, foi recente, congresso de medicina integrativa, e contei a história do meu pai, que com 76 anos ele desenvolveu câncer todinho no intestino. E eu falei para ele, pai, vamos curar? Ele falou, vou fazer tudo o que você mandar. Aí eu instruí ele como agir. Tirei televisão dele, sem noticiário, só meditação do Dr. Deepak Chopra, nada de celular, nada de notícias ruins, e minha mãe ia lá dançar com ele bolero, e a gente só levou informação boa. Amar e perdoar o patrão, porque câncer no intestino é traído na carreira. Ah, é? Traído na carreira. E ele foi traído na carreira. E ele foi conversar com o patrão, com o chefinho e tal, conversaram, se abraçaram, e ele chega em casa e fala assim, qual é a próxima tarefa? E ele queria trabalhar comigo na minha escola, para sair da empresa lá, ele era contador. Falei, então nós vamos montar uma sala para você.
E eu comecei a montar uma sala dentro da escola para ele, assim que se curasse, ele ia começar a trabalhar. Ele começou a fazer planos futuros, perdoar o passado, e ele ia sozinho acompanhar os pedreiros, né? A coisa foi andando, que uma semana antes dele fazer a cirurgia, sem químio, sem nada, o médico falou, o onco, né? Falou que não valia a pena fazer porque estava quase tomado, ele já não defecava mais, e que talvez ele não sobrevivesse com 76 anos, anestesia geral, o intestino todo. Eu fingi que escutei. A linguagem do corpo, a gente não escuta o que é, e não contamos para a família. Eu brinco, mas é verdade, a família mata. Porque a maior parte da família, quando ama, fica desesperado de medo de te perder. Isso é frequência baixa. Isso é frequência ruim. Então, ficamos só eu, meu pai, minha mãe, o Lu, né, o Luiz Cairo, sabendo. E tudo foi no segredo, não contamos para ninguém. E meu pai só no positivismo, só no amor e no perdão, prática de meditação. Uma semana antes de operar, que o médico marcou para tirar, né? Ele fez o ultrassom e falou, tem alguma coisa estranha aqui. O câncer regrediu. Quando ele foi fazer a cirurgia, isso sem nada, só a linguagem do corpo. Só as tarefas que a linguagem do corpo dá. Aí o médico disse que ia ser 5 horas de cirurgia. Eu e o Luiz ficamos lá fora. Minha mãe e meu irmão ficaram em casa orando, reiki, um monte de coisa. E ele 1h30 depois sai do centro cirúrgico e fala, foi um sucesso. Não tem gânglios, não tem nada. Tinha só um pedacinho assim e mais nada. Disso teu pai não morre mais. Então, não morreu disso. Ele só morre aos 89 anos de pneumonia por tristeza que a minha mãe tinha morrido. Olha! Que pneumonia é tristeza profunda. Entende? Então, assim, ele não teve mais nada, saúde total. E essa tristeza que a gente não conseguiu contornar pela linguagem do corpo. Porque nós levamos tarefas para ele brincava com as netas e tudo, mas eles brigavam tanto que eles adoravam brigar, né? Aí ela foi, meu pai 1 ano depois, sentiu aquela falta. Ele chorava, pai, e eu vendo a pneumonia chegar. E aí eu não conseguia dar outra alegria para ele. Casar de novo nem sem cogitação, porque ele queria ela. E ele não viveu sem ela. Isso acontece em muitos casais. Então, se ele quisesse ter uma nova esperança, sei lá, trabalhar com outra coisa, porque tem gente que trabalha com 90, 100 anos, mas ele queria ela. Aí não tem. Aí, não tinha mais o que aí a mais linguagem do corpo não pôde ajudar porque ele escolheu. A tristeza é uma dos fatores mais desafiadores da linguagem do corpo? São, porque assim, os problemas no sangue é tristeza profunda. E problema pulmonar é pessoa muito crítica contra o relacionamento amoroso, numa tristeza muito profunda. Então, crianças, quando tem bronquite e asma, eu já sei que o papai e a mamãe não se dão bem. Eles brigam com muito desrespeito. É uma frieza na casa. Pulmão direito representa mamãe e esposa. Pulmão esquerdo, papai e marido. Coração no meio, simbolizando o casal e o amor. Sem este amor, as crianças de 0 a 7,5 capta a mãe, 7,5 a 14,5 capta o pai. E elas com crise de bronquite e asma, papai e mamãe têm que ser tratados para as crianças se curarem. Essa é a linguagem do corpo que os pais acham que está culpando os pais. Não, eu estou instruindo o papai e a mamãe igual os animais. Quando eles estão doentes, eu pergunto, quem este cachorro ou este gato se afeiçoou na casa? Não quem diz que é dono. Ah, dorme com meu filho. Eu falei, seu filho não está legal emocionalmente. E o seu cachorro está com problema físico, acidente, doença, porque está captando uma onda vibracional do filho. Mudou o filho, mudou o animal. Que eu tenho até o projeto Sama na escola, que é o cuidar dos donos para que os animais se curem. É muito lindo. Mas vamos falar de apometria. Ótimo. A apometria, ela é uma técnica também já há muitos anos, né? Doutora Sei José lá, Lacerda muitos e anos. da Holanda. Eu queria que você, por favor, desmistificasse, na verdade, explicasse o que é a apometria e qual que é a importância da apometria dentro dessa cura. Da cura da consciência, do despertar. Exato. A apometria é a espada e o escudo que a gente vai utilizar para atravessar o deserto da alma. Quando você entra no caminho de despertar, você atravessa um deserto da alma. E a minha função é fazer que você nunca desista do deserto da alma, porque eu vejo muita gente desistir, sabe, Vivi? Quando você falou da cobrança, das cargas que aumentam, e elas nunca chegam no oásis da consciência. Então, qual o propósito do Marcos? Falar sobre a existência de realidades paralelas, sobre uma grande convergência de realidades que vai acontecer agora,
Dia 6 de maio tem uma grande convergência. Vamos falar sobre isso. Vamos, e de 2027 tem a maior de todas. Sim. E a apometria, na visão do Marcos, é a espada e o escudo, para você afastar as forças da dualidade, se conhecer e se curar. Então, vamos falar de apometria, do que ela é definida, e da visão do Marcos. Eu vou tomar licença poética para dar minha definição de apometria. Então, a apometria é uma técnica de desdobramento, onde, através de impulsos magnéticos, eu comando o desdobramento dos corpos. Para eu entender de apometria, eu preciso saber que nós temos várias interfaces de consciência que nós chamamos de corpos sutis. Meu nível astral, etérico, mental inferior, mental superior. Então, qualquer desorganização nesses corpos sutis vai acarretar num desequilíbrio no soma, corpo físico. Por que é chamado o corpo físico de soma? Porque ele é a soma de todos os outros corpos. Então, qualquer desequilíbrio nesse corpo vai gerar esse processo. Outro ponto fundamental da apometria é entender que eu posso desdobrar esses corpos para eu analisá-los e ver qual é a dificuldade, a patologia espiritual que está se manifestando. E o terceiro fundamento da apometria é entender o animismo, que a sua própria personalidade de outras vidas, as suas memórias e conteúdos vão interferir na comunicação nesse processo e vão te gerar desequilíbrio. Então, nem tudo é obsessor. Tem coisas que vêm da própria consciência. E aí você dá esses pulsos e faz trabalhos. Aí o doutor José Lacerda, junto com a Yolanda, estabeleceu várias leis dizendo que você pode viajar no tempo, desdobrar os corpos, aplicar campos de força, e ele estabelece as leis. Então, isso é o que é a definição de apometria. Você já frequentava, quando você frequentava a Umbanda, você já fazia esse tipo de limpeza. E aí Já. você foi Aí eu ampliando. abri o canal no YouTube com a finalidade de ir contra o viés do terror. Por quê? Tá. Porque as pessoas estavam assumindo que quando vem um filme no cinema, tá lá, baseado em fatos reais, o cara acha que piamente tudo que tá ali é real. Uhum. E não é verdade. Tanto que a Lorraine Warren foi processada por dezenas de pessoas, e eu fui um dos primeiros a vir na internet mostrar as capivaras dela, porque eu entrei no Tribunal de Justiça de Connecticut, eu peguei os processos e eu mostrei. Quem sabe falar inglês vai longe. E aí eu conversei até com os Skeptics, que é um grupo nos Estados Unidos que vieram me parabenizar por mostrar isso no Brasil. E eles falaram, cara, ninguém fala sobre isso. E eu mostrei os erros do cinema, onde teve uma família que processou Lorraine Warren, que disse que tudo foi baseado em fatos reais, e a única coisa que tinha em fatos reais era um colchão d'água que tinha na casa. O resto não existia. Então, quando eu vim a público falar isso, veio um monte de gente louca da vida, o fã-clube da Lorraine, mas é tudo criança. E aí, o que acontece? A ideia do canal era mostrar que não. O que realmente eu encontro na casa de uma pessoa? Uhum. O que a gente pode se deparar? Eu vejo o cachorro pelo rabo, não pela cara. Okay. Então, o que acontece? Eu vou na sua casa. Você filma a tua casa ou me convida e não fala nada. Rodrigo, o que tem aqui? Depressão. Peraí, como é que você identifica a depressão na minha casa? Pelo seu pensamento. Pessoas que carregam muitos problemas emocionais, elas tendem a descarregar esses problemas nos ambientes. E eles criam vícios de sempre no mesmo ambiente causar sempre as mesmas manifestações. Uhum. Cozinha. Cozinha, geralmente, numa bela família italiana, é onde tem treta. Uhum. Então, geralmente, na cozinha, as famílias tendem a lavar roupa suja. Pessoas podem achar um canto do choro dentro de casa. Pessoas podem desabafar dentro de suas casas. Então, a depressão, fobias, traumas, vícios são identificados por meio de formas de pensamento ou obsessores. E isso assusta as pessoas. Então, quando eu vou em podcast, o cara fala, ó, tá aqui a foto da minha casa, me diz o que é. Tem uma pausa de 5 minutos, porque o cara ele fica catatônico. O que eu falo? Tá acontecendo isso na sua casa. Aí ele olha pra minha cara e fala, como é que eu por uma cama desarrumada você disse isso? Porque o que tá atrás da cama desarrumada tá olhando para você nesse exato momento. Então eu comecei a mostrar para as pessoas que existe isso. Mas tem coisas, por exemplo, manifestações às vezes físicas. Então, por exemplo, eles falam muito sobre infiltração. Tá, pode acontecer? Pode. Mas eu sempre falo, chama primeiro um encanador, um eletricista na sua casa, para ter certeza que não é espiritual. Ah, a luz de casa pisca, então vira uma festa, vira uma balada. Não, peraí, te explico, não é isso. Ué, você tá falando que... Não, a luz tá piscando. Eu falo de piscar e falo de queimar também. Então, vamos entender. Uma energia espiritual pode causar isso? Pode. Não estou desconsiderando isso, porque eu já vi acontecer pessoalmente de ligar a televisão. Aí eu virei pra entidade e falei, trocar de canal você não troca. E não gostou muito, mas a piada valeu. Ok.
Aconteceu isso, sim. 1 ou 2 vezes. Não é diretamente. Não Você é vai sempre, ter- talvez. Não é. Aham. Você não vai ter teu tio avô sentado no sofá lá, com o controle flutuando. Bota num, aí vai lá e coloca em outro. Pô, que é tio, de novo, cara, eu não quero ver futebol, entendeu? Ou o rádio do carro, que eles adoram o Spirit Box, né? Então você tá dirigindo, de repente entra lá o teu tio falando, ó, você tá me devendo R$10, você não vai me pagar não? Você fala, caraca, agora o espírito tá usando rádio. Você usa humor, assim, nas Todo limpezas de dia. casa? E já aconteceu de mudar o clima O por causa clima. disso. Eu fui numa casa de um inscrito que chamava-se Quarto do Pânico. Eu cheguei lá, era domingo, 11 horas da manhã, e eu todo sonado, e eu tenho que ficar meio que em jejum por causa da clarividência e tal. Eu não sou vidente, sou clarividente, é diferente. Aí eu entrei na casa da pessoa brincando, rindo, tal, se divertindo. Aí veio a mãe do cara, olhou pra minha cara e falou, moço, você não tá entendendo. Morreu uma pessoa essa semana naquele quarto. Aí eu olhei pra câmera assim, eu falei, como é que é? É. Eu falei, posso ir lá? Pode. Fui lá, um clima tenso, assim, quando eu olho, todo mundo pra fora. Aí mudou. Aí eu falei, todo mundo pra fora, deixa comigo. Isso aqui, não. Todo mundo cai fora. Botei todo mundo pra fora. Falei, não. O que eu vi, e algo assim, bem real, era um cara sentado na cama assim, dizendo, quem é o próximo? Eu te pergunto, suicida. É Sim. suicida. Tem o Vale dos Suicidas? Não tem. Isso é um folclore, isso é uma história criada pelo Dizem que espiritismo. quando acontece esse tipo de falecimento, ficam aqui muito tempo, não? Todos ficam aqui. Aham. O que prende a pessoa aqui, claramente, é tudo o que é material. Então, teu carro, teu O celular, apego a isso, né? tua casa, teus bens, tua esposa, teu marido, tua família, o não entendimento das relações com a vida. Ou seja, 90% da população mundial. Uhum. Não tem como, é muito grande. Com o advento da internet, com o advento dessa dependência da informação, a gente fica preso aqui. Uhum. E é curioso, porque a nossa referência é só aqui. Entendeu? Então, a gente sempre vai estar voltando para o mesmo lugar. Então, você vai ficar preso. Dificilmente, eu falo, geralmente pessoas mais velhas têm a habilidade de poder se desconectar mais rápido. Por quê? Porque vê os filhos crescendo, porque vê os netos, porque entende desapego. Já tem um entendimento, né, do fluxo da vida. A matéria vai passando para o filho, os bens vão sendo divididos, a pessoa vai diminuindo os bens e entende que agora está na hora de partir. Aceita mais fácil a morte do que uma pessoa mais jovem que está no auge de não, como é que eu vou morrer? Não vou morrer. Acontece e fica perdido. Mas as características, né, o que eu mais vejo na casa das pessoas são histeria, raiva, vícios e dificilmente tem algo assim muito que seja violento ou agressivo. Quais são os tipos de relatos, assim, que... Tem gente que fala que vê uma nave, tem gente que já teve alguma experiência com algum extraterrestre, ou como é que são os relatos? Olha, tem relatos de vários tipos, desde avistamentos simples, de luzes, até objetos bem visíveis, né? Com formatos de disco ou outros formatos em forma de charuto e tal. E esses objetos, às vezes, são acompanhados de tripulantes, que variam aí, a tipologia são bem diferenciados. Na atualidade, além dos avistamentos de seres e objetos voadores não identificados, tem, vez ou outra, algum pouso que deixa a marca. Então, dá para você analisar. Quando fica algum fragmento, algum objeto desse cai ou é abatido, e a gente consegue algum material desse, como o caso de Ubatuba, no litoral de São Paulo, aí a gente leva para a USP, para uma universidade, para fazer análise quantitativa, qualitativa, para saber o que é esse material, se tem alguma coisa de diferente. Então, assim, tem casos que deixam evidências físicas, né, no ambiente, e tem avistamento. E agora o mais preocupante são as abduções. É isso que eu ia te São perguntar agora. as interações de seres humanos com esses seres. Antigamente era aquela abdução, o cara está indo de carro para o sítio, por exemplo, lugar ermo, vem objeto e sequestra a pessoa com o carro e tudo, só os integrantes, e ela é submetida a experimentos ali da nave, que abrangem, por exemplo, coleta de material, coleta de cabelo, pele,
unha, até material genético. Às vezes ocorre algum tipo de relação sexual também, ou inseminação por parte desses seres, sendo que os óvulos que são fecundados nas mulheres geralmente são extraídos do 3º para o 4º mês de gestação. Isso é um padrão que a gente já identificou. E tem casos que tem implantes, né? São colocados microsistemas no corpo dessas testemunhas, né? No caso das abduções, que antes era a ocasião faz o ladrão, né? Então a pessoa está ali numa rua deserta, indo para o sítio, área rural e tal, e de repente ela é pinçada, né, para passar por esse tipo de experiência. Hoje a gente tem algo mais preocupante do meu ponto de vista, que são as visitas de dormitório. As pessoas estão sendo visitadas dentro do seu quarto, enquanto estão dormindo. Geralmente são visitas que ocorrem à noite ou de madrugada. O objeto vem, fica em cima do telhado ou pousa do lado da casa. Se for um apartamento, fica do lado ali. E eles jogam tipo um foco de luz, entram para dentro da residência, né, da pessoa. E aí, às vezes, levam para a nave, faz o que tem que fazer, às vezes fazem ali mesmo. E aí essas pessoas voltam, geralmente, com marcas no corpo, queimaduras, né, com um pouco de desorientação, às vezes pensando que ocorreu algum tipo de sonho com essas criaturas. Apesar que a gente já identificou também que, às vezes, as criaturas controlam a mente desses abduzidos, dessas vítimas, e colocam uma ideia na cabeça dela que ela está vendo, de repente, um parente que já faleceu. É um holograma. Então, tipo um holograma. como se fosse um holograma. Vê a avózinha que faleceu, que gostava muito, e aí ela desperta no outro dia de toda aquela experiência desses seres, mas pensando que passou por um sonho que viu ali a avó. Existe também combinado nessas experiências a presença de seres, às vezes dentro do quarto, e a pessoa entra naquele estágio que a gente chama de paralisia do sono. É lógico que existem paralisias do sono que são clínicas, mas tem paralisia do sono que é relacionado a essas intervenções desses seres que nós não sabemos ainda de onde vem, se são extraterrestres, se são ultraterrestres, né, que seriam seres interdimensionais vindo de outras dimensões. A maioria dos cientistas na atualidade, eles acreditam mais na conjectura interdimensional, de outras dimensões, em vez de acreditar na teoria extraterrestre, né? Então, a mais aceita é a ultraterrestre, que é essa interdimensional. Quando a gente fala em arcturianos, a gente fala também de outras linhas, outras civilizações também. Sim. Como que a gente descobre, se essa é a palavra, que somos dessa civilização? Olha, pela minha experiência, da minha percepção, alguém não pode falar para você aquilo que você é, antes de você saber. Porque antes dessa revelação ser trazida pelo meu professor de arquiteturas, uma consciência me visitou lá na Chapada dos Guimarães, uma consciência da 15ª, ela não falou. Tem algo que você vai saber, mas é pessoal seu. Eu fiquei assim, mas o quê? E aí veio a revelação de algo que eu não esperava, eu não procurava. Então, eu sempre falo isso nos meus atendimentos, nas vivências, para qualquer pessoa, assim. Tem algo, quando aquilo é passado para mim, eu entrego para a pessoa. Quando não é passado, eu digo para ela, você vai se conectar com a sua egrégora e ela vai te trazer a informação do modo que ela entende que é seguro. Porque entra nessa questão do poder pessoal. O outro não pode saber algo, então imagina todo esse processo que a egrégora tem de cuidar dessas missões específicas, né? E chega uma pessoa, porque ninguém nunca chegou para mim e falou assim, eu acho que você é uma extraterrestre. E o que essa consciência falou para mim assim, as pessoas olham para você e acham que você é boba. Por quê? A egrégora, ela camufla, né? Faz uma camuflagem no seu ser, coloca tipo uns cadeadinhos, é como a percepção que a consciência passou, esse multidimensional. Essa informação você tem que saber. E quando você adquire total confiança no seu poder pessoal,
no alinhamento com a sua fonte, aí essa informação chega naquele momento que você pode, porque é muito legal, eu sou semente estelar arcturiana e você tá pronta. E é meditar, é iniciar a missão, e a missão ela vai passando por lapidação, e tem todo um desenrolar, e tem coisas que eu ainda não sei. E ela vai entregando assim, ó, em doses homeopáticas, por segurança. Porque são missões muito específicas. Então, eu sei que... Desculpa fazendo parênteses, Sim. mas é só lembrando sempre que por que isso é entregue em doses homeopáticas? Nem mesmo eu sei tudo. Eu sei 10% do que eu preciso. Exato. Mas pela segurança do processo, existe uma maneira de entregar isso sem que isso coloque em risco aquilo que você veio fazer aqui. O processo todo de ter uma missão, primeiro engano muito comum que eu ouço todos os dias. Nós não somos daqui, estamos aqui. Isso só é verdade até a página 2. A Terra não é uma fábrica de consciências, ou seja, não é uma fábrica de almas. Essas almas são criadas no grande Sol central da nossa galáxia e são enviadas a diversos mundos que estão em volta desse grande Sol central. Então, a consciência em si não é oriunda de nenhum planeta. Todos somos oriundos do mesmo Sol central, dependendo cada um com o seu Sol central da sua galáxia específica, né? O que acontece é que é vendido no meio multidimensional que todo mundo é de fora. De uma maneira que todo mundo está aqui ou porque está preso, ou porque fez alguma coisa de errado e está aqui para pagar os seus, entre aspas, pecados, ou qualquer outra coisa do gênero. Mas isso é mais uma distração para fazer com que você tenha, então, uma pseudo-missão. O que é uma missão? Por que as pessoas dizem, todos temos uma missão? No momento em que você acredita que você tenha uma missão, você passa a sua vida inteira correndo atrás de descobrir o que é a sua missão e você não olha para dentro. Certo, perfeito. Então, assim, sementes estelares no planeta Terra hoje são 2,78%. Então, as consciências que têm outras experiências em outros planetas, e são experiências de centenas de milênios, milhões de anos, elas acontecem somente com 2,78% dos humanos. Os outros 97 faça conta por cento são de pessoas que tiveram sua primeira experiência aqui nesse planeta. Mas é muito fácil dizer que você tem uma missão. Aí você fala, cara, eu preciso descobrir a minha missão de alma de qualquer jeito. E você passa a vida inteira correndo atrás do rabo, sem olhar para dentro. E você nunca vai chegar num lugar nenhum. Então, qual é a sua missão? Ser feliz. Viva a sua verdade. Faça o que o seu coração pede para fazer, contanto que você não magoe e machuque ninguém. Essa é a sua missão. Você está aqui para experienciar a experiência, para viver isso da forma mais linda, pura, clara e doce possível. Você não está aqui para sofrer, você não está aqui para ser doente, você não está aqui para ser pobre, você não está aqui para passar por nenhuma intempérie. Você está aqui para ser próspero, abundante, feliz. Isso só depende da sua consciência, do seu pensamento. Todos temos esses atributos. Isso não é algo dos extraterrestres. Nós estamos aqui para aprender, ou melhor dizendo, para relembrar o que é cocriar. Cocriar é o quê? É criar algo que nos agrade em termos de linha de tempo. A materialização da cocriação, ela precisa de um alinhamento vibracional. Esse alinhamento é energia cognitiva, energia emocional, energia física e energia cósmica. O que é? Aquilo que eu quero inicia no pensamento, energia cognitiva. Aquilo que eu vibro, como eu me sinto vivendo isso, é a energia emocional. O que eu faço, como eu me comporto, é a energia física. E a minha fé, o alinhamento com Deus, né? O alinhamento com o teu Deus, com a tua fonte, seja lá qual for, né? A tua fonte criadora de tudo. Então, um alinhamento de 4 mentes. Mas então, vamos lá para poder entender. Quando eu penso naquilo que eu quero, eu torno isso realidade? Não. Então, Elaine, quando eu sinto aquilo que eu quero, eu tornei isso realidade? Não. Então, é quando o quê? Quando eu faço alguma coisa? Não. Então, quando eu oro, me ajoelho e peço para Deus e com fé? Não. É tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, a criação na realidade, a cocriação, a materialização, ela só acontece através do alinhamento. Então, vamos lá. O que eu quero? Uma imagem clara. A imagem daquilo que eu desejo, com clareza, com nitidez, né? Uma imagem de futuro, como se fosse real. Quando eu olho para essa imagem, eu posso sugestionar uma pergunta. A pergunta é, como eu me sinto
Se isso fosse realidade, como eu estaria me sentindo? E se? Elaine, se isso fosse realidade, vai para esse local. Imagina que isso está acontecendo agora. Como que você se sentiria? Não há, em nenhuma das hipóteses, se eu me transportei para esse local, estou vivendo isso como se fosse eu já não mudar o meu semblante. Do meu olhar, o semblante, os músculos da minha face, não existe como, né? E a partir do momento que eu começo a mudar o meu semblante, um sorriso no rosto, mudando realmente a minha fisionomia, eu comecei a modificar o meu corpo, né? O meu corpo, quais são os comportamentos que eu preciso? Eu preciso me comportar como se já fosse, eu tenho que levar para o meu corpo. Nenhuma realidade é modificada enquanto não passar pelo corpo. Nenhuma realidade é materializada se ela fica apenas na mente, se ela está apenas no coração. Ela não vai se materializar. Para ela se materializar, ela tem que passar pelo corpo. Vamos para uma metáfora. Eu comprei um carro. Eu comprei apenas o carro com os bancos e o volante. Ele vai sair do lugar? Não. Ele precisa de um motor. Ótimo, é verdade, Elaine, o motor é o coração, né? A carcaça toda, pois é, entendi. Ele saiu de lá, então beleza, entendi. Eu tô aqui com uma baita uma Ferrari, mas ela não tem motor. Então eu preciso colocar motor na minha Ferrari. Isso, entendi tudo. E na hora que ela colocou o motor V8 na Ferrari dela, ela ligou o motor. E agora ela tem realmente um carro, ela tem um motor. E ela deu a partida. Ligou o motor? Não. Mas peraí, eu tô com o pensamento e o coração. O coração não é o motor da Ferrari, mas tá sem gasolina. Sem gasolina, não adianta ter uma Ferrari dessas com motor V8 na garagem, ele não vai sair do lugar. Quer dizer, então, deixa eu ver se eu entendi. Você tem uma Ferrari conversível com motor V8 na tua garagem sem gasolina? E que nunca vai sair do lugar, você nunca vai dar uma voltinha na quadra com esse carro, sem gasolina não sai do lugar. O que é a gasolina? A gasolina, de fato, é o movimento. É o que você está fazendo para tornar esse sonho realidade. Você está agindo, está passando pela experiência, você está vivendo como se fosse. Se isso fosse realidade, o que você estaria fazendo hoje? Sexta-feira à noite, você quer ser um treinador de sucesso, sei lá. Você estaria fazendo o que na sexta-feira à noite? Assistindo filme, comendo pizza? Eu duvido. Duvido muito. Porque se você quisesse, de fato, já fosse um palestrante de sucesso, onde no sábado de manhã você vai dar treinamento para 8 mil, 5 mil pessoas, na sexta-feira à noite, você está comendo pizza? Assistindo televisão aleatoriamente? Não, você está procurando os slides, você está olhando novamente os slides, está se preparando, está respirando, está olhando novamente um slide, uma aula que você vai dar, está te colocando realmente no teu melhor, porque amanhã à noite você tem 5 mil vidas nas tuas mãos. Então, qual que é a preparação? Se isso fosse real, o que você estaria fazendo agora? Talvez preparando a mala, as roupas, eu não sei, lendo um livro, separando alguma coisa. Então, beleza, esse é o alinhamento. Se isso fosse real, o que eu estaria fazendo? Como eu estaria me comportando? Se eu quero ser rica, se eu quero ser próspera, se eu quero prosperar, se eu quero conseguir um emprego. Então, vamos lá, a metáfora do emprego é muito bom. Se eu quero conseguir um emprego, e a Elaine está me dizendo, então, ok, a imagem do emprego eu tenho. Se eu já tivesse empregado, como eu estaria me sentindo? Eu vou me transportar para o meu emprego, ganhando o meu salário, e eu vou fazer o meu corpo sentir como eu estaria me sentindo se eu já estivesse empregada agora, fazendo algo realmente incrível que propicia aquele salário e eu poder comprar, sei lá, o rancho da minha casa ou a mochila que o meu filho me pediu. Então, eu vou para esse sentimento para compreender como que eu estou me sentindo, mas ainda está faltando. Beleza. Se eu já tivesse empregada, o que eu estaria fazendo agora? Se eu já estou empregada, se eu conseguir um emprego, o que eu estaria fazendo? Eu estaria dormindo até meio-dia? Não, então eu não posso dormir até meio-dia. Porque isso prova que eu sou desempregada e que eu sou uma fracassada. Qual é o meu trabalho? Eu estou desempregada, mas qual é o meu trabalho? Meu trabalho é conseguir emprego. Eu estou empregada. E aí, como é que tá, amiga? Eu estou desempregada. E aí, como é que tá, amiga? Olha, eu acabei de conseguir um emprego. Meu emprego nesse momento é conseguir emprego, amiga. Olha como tudo mudou. Por quê? Porque você está empregado e teu emprego é conseguir emprego. Se você já está empregada, qual é o comportamento que você deve ter? É dormir até de meio-dia? É assistir um filme à tarde? Não, nunca, porque eu preciso me comportar como se eu estivesse empregada, porque é a única forma que existe do meu corpo vibrar equalizado, em ressonância com a frequência correta que eu tenho que emanar. Porque se eu estou deitada, se eu estou aqui de férias, eu estou emitindo uma frequência de férias, volta mais motivos para eu ficar parada. Metaforicamente exemplificando. Se eu quero um relacionamento incrível, eu vou estar na balada 24 horas por dia? Não.
Quem tem um relacionamento incrível não está na balada. Não precisa sequer ir pra balada para você conseguir um relacionamento incrível. Mas ok, é um dos caminhos. Então, se você acha que esse é o caminho, tá tudo certo. Não é contra a balada. Mas quais são os meus comportamentos que provam que eu estou sozinho, que eu estou solteiro e que eu já estou com alguém incrível ao meu lado? Então, eu vou abrir espaço para que esse relacionamento possa entrar, que é me comportar como se eu já estivesse. Se eu já tenho um relacionamento dos sonhos, um relacionamento incrível, que eu estou dividindo a minha vida com alguém extraordinário, como que eu me comportaria?